com vocês. E aí a gente vai fazer a correção. Lembrando que eu falo sempre com vocês a importância de estar com a calculadora, o material na mão, né? E para você poder me acompanhar. Porque a gente está passando essas atividades e por enquanto eu não estou dando nota, mas provavelmente na semana que vem ou na outra, eu já vou passar uma atividade. E a próxima atividade de vocês, ela é avaliativa, ela vai valer ponto, mas não é o ponto por fazer, ela vai ter a correção da atividade. Então, por exemplo, a atividade eu passo 10 questões, ou eu passo uma questão só dessa. Então, você vai ter, vamos imaginar que vai valer 2 pontos. Você só vai ter os 2 pontos se você acertar. Então, é importante que vocês participem, que vocês façam essas atividades. A única maneira que eu sei que vocês estão acompanhando, porque com poucas exceções aqui conversa comigo, então eu não sei. Algumas pessoas aqui conversam comigo, outras não, então eu não sei quem está entendendo, quem não está entendendo. E aí eu vou passar essa atividade. Então é importante, toda vez que vocês vierem para a aula, venha com a calculadora, com o material, com o caderno para anotar e com esse material que eu passo por e-mail. Então, vamos primeiro fazer a correção dessa atividade, porque a gente vai ficar no fluxo de caixa, porém, hoje nós vamos entrar com ele projetado. Então, depois, daqui a pouco, eu vou explicar direito para vocês. Mas, como essa atividade aqui, tinha muita aluno que estava com dúvida ainda, né? Eu vi muita aluno com dúvida ainda, então a gente vai fazer essa, e se for preciso, a gente faz outra dessa aqui de novo, mas eu acho que o outro vai exigir mais atenção de vocês, o outro é mais complicado. Esse aqui, ele é apenas um movimento de entrada e saída de dinheiro do caixa. Então, não passou pelo caixa, eu não vou registrar no caixa. A atividade ela é composta pelas seguintes informações. A empresa comercial Sintra quer fazer a movimentação do caixa do mês 1 de 2020, para saber sua projeção futura, né? Ou seja, como que foi essa movimentação. Leia atentamente e faça a planilha do fluxo de caixa, considerando os dados abaixo. Dia 1º, dia 1, né? Dia 1º, vamos considerar o primeiro dia do ano. A empresa trouxe de saldo do último dia do ano 26.340. Ela fechou o caixa dela com esse saldo no último dia do ano, ou que seja, no último dia do mês, se for em mês, que não seja janeiro. Então, esse foi o saldo do caixa inicial dela. Se eu fecho o meu caixa com saldo, eu levo ele para o dia seguinte, porque eu fechei com aquele dinheiro à noite, né? Então, isso aconteceu no primeiro dia do mês. Depois, então, o que eu fiz? Eu vim aqui para a minha planilha, que nós chamamos fluxo de caixa. Eu coloquei aqui o saldo. Pessoal, só um minutinho, deixa eu pegar um copo aqui. O combustível do professor é a água. Então, eu coloquei o saldo inicial aí, nessa planilha, e ele não é entrada nem saída, ele é um saldo, então 26.340. Partindo para o próximo item, letra B, foi dia 2, a empresa pagou salários, referente ao mês 12. No dia 2, 6.300. Se a empresa pagou, esse dinheiro saiu do caixa. Então, vamos lá, ó, no dia 2, pagamento de salários. Ela pagou esses salários, então, ela sacou o dinheiro, né, e pagou os funcionários. Então, ela tinha 26.340 no caixa e pagou 6.300 de salário, restando para ela 20.040. E se vocês não entenderem, pode me perguntar, liga o microfone e pergunta, ok? No dia 3, ela pagou uma duplicata, uma de 3. Aí você fala, mas
Pessoal, se ela pagou uma duplicata, uma de 3, quer dizer que ela estava devendo. Então, geralmente, quando você faz uma dívida de uma duplicata, é 30 dias. Então, provavelmente, ela comprou alguma mercadoria há 30 dias atrás e gerou essa duplicata, porque já venceu a primeira prestação, então já venceu a primeira duplicata. Então, aqui no dia 3, está falando pagamento de uma duplicata, provavelmente que ela comprou em dezembro. Então, essa duplicata no valor de 3 mil, esse dinheiro, o que ela fez? Quando ela vai pagar uma duplicata, esse dinheiro sai do caixa, né? Sai para quê? Para ela pagar a duplicata. Então, ela tinha 20.040, com o pagamento da duplicata, o saldo dela caiu para 17.040. Depois, no dia 8, ela pagou energia, água e telefone. Somou tudo, 1.200. Como ela pagou, esse dinheiro saiu do caixa. Então, eu venho aqui e tiro o dinheiro do caixa. Eu tinha 17.040, agora eu tenho 1.200 a menos, né? Então, o meu saldo de caixa foi para 15.840. Depois, no dia 12, isso aqui, imagina, gente, que como eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo um lançamento a cada 2 dias. Na empresa não é assim, tá? Na empresa, às vezes, tem 100 lançamentos num dia. Então, isso aqui é só para a gente aprender, mas como eu coloquei aqui 10 itens só, isso aqui não é uma movimentação da empresa por mês, né? Então, eu estou pulando aqui 2, 3 dias, só para demonstrar como funciona. No dia 12, ela vendeu, conforme a nota fiscal 214, 15 mil de mercadoria. Agora, veja bem, ela vendeu, tudo bem, houve uma receita. Só que essa receita, ela não recebeu. Entrou dinheiro para ela? Não, não entrou. Se eu tivesse falando a linguagem contábil, eu ia falar que eu teria que registrar a receita. Ou seja, perante a contabilidade, houve uma receita, não importa se ela recebeu ou se ela não recebeu, ela teve a receita de 15 mil reais. Agora, para a movimentação do caixa, esse dinheiro não entrou no caixa, e o que nós estamos fazendo é a movimentação de caixa. Ou seja, não houve entrada, não houve saída, não teve essa movimentação. Então, ela vendeu, ela vai receber a primeira, ela vendeu 15 mil, sem entrada, ela vendeu com 30 e 60. Então, daqui 30 dias, ela recebe 7.500 e depois, com mais 30 dias, os outros 7.500. Então, dia 12, eu não. Daí, ó, último lançamento, dia 8, depois eu já passei para o dia 15. Dia 12, eu não ponho essa movimentação no caixa, porque não entrou dinheiro. Dia 16, compra de mercadoria para revenda, 10 mil reais. Na atividade, no item anterior, ela vendeu, mas não recebeu. No próximo item agora, ela comprou, mas não pagou. Ela comprou a prazo, ela está devendo. Então, na primeira lá, no item anterior, esse dinheiro não entrou e agora no item F, esse dinheiro também não saiu. Então, nesses dois itens, não teve entrada e também não teve saída. Então, houve esse fato, né, que aconteceu, porém, não houve entrada de caixa e não houve saída. Depois, no dia 15, houve o recebimento de uma duplicata. Esse recebimento provavelmente foi alguma venda que ela efetuou em dezembro e ela recebeu em janeiro, certo? No valor de 4.900. Só um minutinho, pessoal, deixa eu ligar o ar aqui.
No dia 15, né, ela fez o recebimento de uma duplicata. No valor, ficou errada as datas aí, né? Mas tudo bem. Houve o recebimento aqui de uma duplicata. Provavelmente de alguma venda que ela fez lá o mês passado. A gente tem até essa planilha aí, que a gente fez na outra atividade. Ela recebeu uma duplicata de alguma venda que ela fez e essa venda a pessoa veio pagar agora. Lembra que a gente tinha mesmo esse recebimento de 4.900. Olha aqui. Ela recebeu dia 15. Como ela recebeu, esse dinheiro entrou no caixa. Então, 15.840 mais 4.900, o saldo dela foi para 20.740. No dia 17, ela pegou, ela tinha aberto uma conta no banco, vocês estão lembrados? Ela pegou o dinheiro e depositou nessa conta. Então, se ela entrou com o dinheiro no banco, ela tirou esse dinheiro do caixa, porque senão, como que ela conseguiu esse dinheiro? Então, para ela fazer o depósito lá na conta dela, no banco ABC, ela sacou 10 mil dinheiro do caixa da empresa, foi lá no banco e depositou. Então, esse dinheiro no banco entrou, mas aqui no caixa, ó, ele saiu. Então, se ele saiu, eu tinha 20.740 menos 10 mil que eu tirei do caixa para levar para o banco. O meu saldo do caixa agora é 10.740. No próximo item, compra de material de escritório, conforme nota fiscal 42,28, no valor de R$ 550. Então, ela comprou material para escritório. No dia 20, ela tinha 10.740 menos 550. O saldo dela caiu para 10.190. Depois, no dia 23, ela vendeu mercadoria, conforme a nota fiscal 213, no valor de 14.500, sendo que 50% foi à vista. 50% de 14.500 deu 7.250. 50% do que ela vendeu. E o restante ela só vai receber com 30 e 60 dias. Como ela tinha 10.190 de saldo, mais 7.250 que ela recebeu, o valor dela foi para 17.440. E aí ela ficou com 2 duplicatas para frente. Então, é o que a gente vai fazer na próxima atividade agora, é o projetado. Aí eu vou ter que contornar e considerar essas 2 duplicatas para me saber quanto que eu tenho para receber para frente. Depois, no dia 26, ela pagou imposto sobre as vendas, porque é aquilo que eu falo para vocês. Quando você vende, não importa se você recebe ou não. A venda nós chamamos de receita, vocês sabem disso. E a partir do momento que você tem uma receita, você vai pagar imposto sobre essa receita. E ela pagou no dia 26, sobre essas receitas, ela pagou 2.600 de imposto. Então, esse dinheiro saiu do caixa dela. Ela tinha 17.440 menos 2.600. O saldo dela de caixa caiu para 14.840. No dia 28, já quase no final do mês, ela recebeu uma duplicata com vencimento em janeiro. Toda vez que você recebe uma duplicata é porque você vendeu alguma coisa a prazo, né, gente? Então, ela vendeu essa mercadoria em dezembro e ela está recebendo agora no valor de 7.650. Esse dinheiro, como ela recebeu, ele entrou no caixa. Então, ele está como entrada.
ela tinha 14.840, mais 7.650, o saldo dela foi para 22.490. E por último, ela pagou uma duplicata também. Quando ela paga, é porque ela comprou alguma coisa a prazo. Ela estava devendo uma duplicata. Eu lembro que nós fizemos o caixa do mês 12, né? Que ela comprou 20 mil de mercadoria sem entrada. Agora ela está pagando. Então, ela tinha 20 mil. Só um minutinho, gente, que apareceu a mensagem assim mesmo. Ela tinha 22.490. Com esse pagamento, caiu o saldo dela para 2.490. Vocês viram que ela praticamente ela utilizou tudo que entrou, ela saiu, sobrou só 2.000. Só que o que aconteceu? Ela tinha vindo com o saldo anterior, né, do mês. Deixa eu fazer aqui para vocês entenderem. Ela tinha vindo com 26.340, mais o que sobrou, que foi 2.490. Esses outros aqui ela pagou e entrou. Então, o saldo dela hoje é 28.830. 26.340 que ela já tinha, que ela nem usou, e ainda sobrou para ela 2.490. Esse é o saldo. Eu não sei se vocês utilizaram, se vocês acertaram, espero que tenham acertado, né? Professora, Oi. o meu deu diferente porque dos 26.340 que ela tinha, foi o que já foi abatendo aí. Então, o que sobrou foi só 2.490. Eu não entendi. Você pode falar mais alto um pouquinho, Antônio? Tá ruim aqui. É porque dos 26 mil que ela tinha, não é o que foi pagando as contas? Ué, mas teve outras entradas. Olha aqui, ó. Se você pegar, aqui, ó. Quanto que entrou para ela, ó? Não entrou isso aqui? Entrou 4.900 de uma duplicata, mais 7.250, mais 7.650. Mais os 26, então isso aqui tudo você soma, ó. Então Sim. Professora, entrou o meu também. 19.800, O meu certo? deu Se a igual ao do senhora somar, Antônio. se a senhora somar, Oi? 19, se a senhora somar 19.800 mais 26.340, vai dar 43.650. Uhum. Menos, Não, vai é, dar 43.650. isso Não aqui, vai tá dar do mais. lado. Peraí, deixa eu pegar minha calculadora aqui, gente, porque eu tô sem calculadora para acompanhar. Não, Só um Marco, minutinho. 43 foi a soma das despesas da Só um minutinho, saída, É, né? tá? é 19.800 mais 26.340. Dá É, 40 Exatamente. e... 19.800 é o que entrou, mais 26.340, que deu 46.140. Ó, Menos somando isso, tudo. 43.650, 2.490 tinha que ser é, o, então, né? o saldo de Então, é isso caixa dela aqui, é ó. só 2.490, professora. Oi? O saldo de caixa é só 2.490. Não tem que somar os 26, não, é? Mas será que eu puxei errado aqui? Só um minutinho. 46 foi o que entrou tudo, né? Ah, Isso. Menos o que saiu, tá certo. 43.650. Eu puxei errado aqui, ó. ah, É, é isso aí aí. o saldo em Aí caixa é bateu com o meu também. 2.490 só. 2.490, isso mesmo. É porque eu só Beleza. na hora eu jogo na planilha e na hora eu puxei. Então, o saldo aqui tá tudo certo, né? Uhum. O saldo, então, bateu, né? Com o de Ba- vocês. O Bateu que Bateu. ficou foi só 2.490. essa soma que eu fiz aqui, que pode riscar ela. Só um minutinho. Bom, gente, se a gente for analisar, porque a última questão de vocês aí, eu peço para fazer uma análise dessa questão.
Eu vou analisar antes de passar para o último, né? Não, dá até para fazer o último. Espera aí só um pouquinho. Deixa eu só ir lá embaixo. Bom, pergunta o seguinte: qual é o saldo de caixa? Então, aqui vocês desconsideram, eu pus 28, que é o que está aqui, né? Que na realidade é os 2.490. Depois, quanto a empresa deve aos fornecedores? A resposta bateu com a de vocês? 10 mil? Bateu, com a minha bateu. Então tá. Bateu. Depois, pergunta: quanto a empresa deve ao futuro para. Não, isso aí eu já respondi, gente. Eu tô doidinha da cabeça. A última pergunta é: quanto a empresa tem a receber de seus clientes? Aí confere aí se está correto. 15 mil mais 7.250. Ela tem a receber 22.250, tá correto? Bateu, o meu Correto. bateu. Se eu tivesse na sala de aula, eu ia dar um bombom para cada um, que vocês estão muito espertos. Aí, como eu Pode não ir tô, né, juntando gente? aí, Eu tô viu? livre de dar bombom, né? Pessoal, veja bem, primeiro, eu peço para fazer uma avaliação. Primeira coisa, é importante? Sim, é importante, porque você está fazendo um fluxo de caixa. É como se você pegasse o seu salário e colocasse. Quando a gente fala fluxo de caixa, gente, é nada mais, nada menos que você colocar o que você recebeu e o que você pagou. E ver o que sobrou e depois analisar essa situação. Nesse caso aqui, a gente percebe que ela veio com valor bom, né? Ela veio com valor bem, vamos dizer assim, o caixa 22, o caixa veio com 26 mil, e isso aí ajudou bastante o mês de janeiro. Ela pagou várias coisas, ela trouxe, a gente percebe que ela trouxe vários pagamentos, inclusive este 20 mil aqui, ó, que ela comprou, ele foi um dos que abaixou muito o saldo de caixa da empresa, porque ela comprou muita mercadoria, pode ter até sido para ela vender em dezembro, né? E ela trouxe essa conta para janeiro. Mas, assim, enfim, ela veio com um saldo de contas a pagar de 19 mil, e o dinheiro que entrou para ela foi pouco. O que entrou para ela? Para ela de dinheiro que entrou mesmo, quer ver? Recebimento de uma duplicata foi só 4.900 e mais 7 mil. Então, o que acontece com isso? Ela fez uma venda, mas para receber ainda no outro com 30 e 60. Então, quando você faz isso aí, você está colocando seu caixa numa situação difícil, porque em janeiro ela recebeu, se ela não tivesse recebido esse valor, porque pode acontecer, tipo assim, a pessoa não pagar para ela, pode acontecer? Pode. A pessoa às vezes faz um compromisso, mas não dá conta de pagar, e essa empresa ia ficar numa situação complicada. Então, ela, né, vamos falar assim, graças a Deus que ela recebeu, que prometeram pagar, mas ela não teve nenhuma venda à vista. Deixa eu ver aqui. Venda sem entrada, foi uma dia 12, não teve entrada. Ah, não, ela teve uma venda só à vista, com 50%, que foi essa do dia 23. Então, se vocês observar, ela tinha uma conta grande para pagar em janeiro, houve poucas entradas, né? Para vocês terem uma noção aqui, a pagar foi 43 mil. E para receber, só 19. Então, essa conta não ia bater mesmo. Para quem trabalha lá na tesouraria, vai passar aperto no mês seguinte. Aí, o que acontece? O que salvou foi que ela veio com saldo de caixa de 26.340. Só que tem um problema. Ela está indo para o mês seguinte com 2.490 só. Ou seja, é muito pouco. Alguém quer fazer alguma consideração?
Ficou claro para vocês ou vocês estão com dúvida ainda em relação a esse material? Não, professora, tranquilo. Oi? Tranquilo, sem dúvidas. Assim, lembrando, gente, que o que eu preciso falar para vocês é assim, porque hoje a gente vai começar a movimentação de caixa, e a outra, ela já não é só entrar e sair, ela já é projetada, então eu já quero saber quanto que eu tenho a receber daqui 3 meses e tal. O importante desse material é vocês entenderem que até na nossa vida pessoal, se você fizer a sua movimentação de caixa, o que seria a movimentação de caixa para mim pessoalmente? Seria o que eu ganho, né? E o que eu gasto. Então, quando você faz isso aqui, que seja numa planilha, tem algumas empresas que elas fazem essas planilhas no Excel. Então, todo dia entrou, saiu, pagou. Ela tem todo o controle do caixa dela. Então, isso aqui é um controle de caixa, na realidade. Por isso que chama fluxo de caixa. Nesse caso aqui, eu fiz no Word, tem pessoas que fazem no Excel, você já vai dando entrada, ele vai baixando, já vai aumentando. E ajuda a tomar decisão? Sim, ajuda, porque aqui, ó, a gente observou, por exemplo, como eu falei que teve pouca entrada e muita saída, ou seja, ele teve muito pagamento, ele já tem que colocar assim, ficar esperto, porque ele não sabe como vai ser o mês seguinte. Porque se eu olhei aqui, ó, as vendas dele, ele vendeu muito pouco, né? Ele vendeu 19.500. Foi 15 mais 14. Porém, vamos ver quanto que ele comprou. Você vai sempre fazendo essa avaliação do que ele está comprando, como que ele está vendendo. Então, aqui, ó, se eu for observar aqui, ó, para uma pessoa que vendeu 15 mil, mais ele vendeu 14.500. Então, 15 deu 29.500. Ele vendeu 29.500 no mês. Só a folha de pagamento dele, quer ver? Pagamento de salário, 6.300. Se eu pegar 3 vezes 6, 18, 6 vezes 4, 24, ele praticamente, a folha de pagamento dele, sobre esse valor das vendas, já comprometeu nada aí uns 25%, porque tem uns encargos ainda, né? Então, de tudo que ele vendeu, ele está comprometido todo mês com a folha de pagamento. Não se sabe se ele vai continuar, por quê? Ele vendeu essa mercadoria, não foi à vista. Aí o mês que vem, as contas dele vai vencer, e esse dinheiro ele não tem certeza que a pessoa vai pagar na data certa, a pessoa pode demorar para pagar, pode pagar com juro, mas pagar muito mais para frente, e às vezes tem pessoas que nem pagam, dá o calote. Então, a gente percebe que ele tem que fazer uma avaliação desse caixa, e sem falar, quer ver, que ele comprou. Olha, ele tem uma duplicata a pagar, porque ele comprou uma mercadoria para pagar o mês que vem, porque há prazo de 10 mil, então, garantido para o mês seguinte, ele já tem 6.300 de salário, 10 mil da mercadoria, só que já dá 16.300. Vamos considerar que ele vai pagar mais 1.200 de água, energia e telefone, só aí já vai dar 18 mil. Ele tem uma duplicata aqui, ó, de dezembro, que aí o mês que vem já é fevereiro para ele. Ele tem uma duplicata de dezembro, porque ele pagou uma esse mês, ainda ficou 2. Quer dizer que ele ainda tem fevereiro e março, então nós já estava em 18, mais 3 já vai para 21, que ele tem para pagar, mais o quê, gente? Que ele comprou, recebimento, compra de material para escritório. Aqui, ó, ele tem outra duplicata para pagar, com 30 e 60, no valor de 3 mil e pouco, porque dividiu 7 mil e pouco em 2 pagamentos. Ele tem ainda os impostos a pagar também, porque o imposto é mensal, todo mês você paga. Então, a gente precisa avaliar, aí teria que avaliar quanto que ele tem a receber.
A receber, ele tem... Aqui. Ele tem 22.250. Então, essa avaliação que nós estamos fazendo é que nós chamamos de, que eu peço na última questão aqui para vocês fazerem uma avaliação da empresa. Se ela está bem, ela pagou tudo, tá, mas e o futuro? Como que vai ficar essa empresa? Ela pode considerar que ela está numa situação boa? Porque quando eu respondi aqui, ó, quanto a empresa deve, 10 mil é só desse mês. Aí, na próxima atividade, é isso que a gente vai fazer agora. Ou seja, eu não vou pegar as dívidas só desse mês, eu vou pegar desse mês e mais as outras que eu fiquei devendo anterior. Então, eu vou estar sempre sabendo, eu vou atualizar, por isso que chama projetado, próximo, eu vou estar sempre atualizando para saber quanto que eu devo para daqui 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Até 6 meses, tem gente que faz projetado até 1 ano. Porque aí ele já tem uma noção de quanto que ele tem que pagar daqui 2 meses, 3 meses, e da mesma maneira para receber. Então, isso é a diferença desse fluxo de caixa aqui com o próximo que a gente vai fazer agora. Alguém tem alguma dúvida? Vocês falaram que não, mas se ainda tiver, pode perguntar, que está faltando 1 minuto para a gente encerrar a nossa aula, né? Então, eu estou aqui à disposição. Eu mandei o material para a aula de vocês, eu vou explicar para vocês esse material e vocês vão fazer ele em casa, porque eu vou fazer uma explicação bem ampla, porque aqui com esse lapisinho aqui é horrível para escrever, e vocês vão fazer. Então, daqui mais ou menos alguns minutos, eu estou mandando o link da próxima aula, e aí a gente já vai fazer uma explicação geral do próximo fluxo de caixa agora, tá bom? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, está encerrando nossa aula.